Prezados irmãos, prezadas irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir seguramente é um dos evangelhos mais difíceis de serem compreendidos em toda a Sagrada Escritura. O evangelho nos conta possivelmente uma história real que nos diz: havia um funcionário que estava encarregado de cuidar dos bens do seu chefe, dos bens do seu patrão. Depois de um tempo de trabalho, seu patrão percebeu que ele não era um bom administrador e ele seria dispensado. Então aquele homem ficou muito preocupado com o seu futuro e ele dizia: para cavar, eu não tenho forças. Para mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Naquela época as pessoas não tinham fundo de garantia, não tinham assistência do governo. Naquela época as pessoas não tinham possivelmente assistência social como nós temos hoje. Aquele homem estava prestes a viver uma grande dificuldade e ir para a pobreza. Então ele tomou uma decisão. Começou a chamar um por um dos devedores e quando chegou o primeiro ele perguntou: quanto você está devendo? E ele disse: eu devo 100 barris, tonéis de azeite. E ele disse: escreve rapidamente 50. E ele escreveu 50 e ele falou: vai. Então o que aconteceu? Aquele homem pagou só metade do que devia, ele conseguiu um bom amigo e aquele homem saiu. De repente veio o primeiro e falou quanto que devia e ele pediu para escrever só a metade. E Jesus diz, no centro do Evangelho, Jesus diz no capítulo 8, no versículo 8, aqueles que forem ler o texto em casa, isso daqui é a parte mais importante do Evangelho, aqui que nós encontramos a explicação e a razão do elogio de Jesus e o que Jesus quer nos ensinar com este texto. Nosso Senhor nos diz: e o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. O que nós podemos entender com isso? Jesus não está elogiando a corrupção. Jesus não está elogiando o erro que aquela pessoa cometeu em ter trapassado. Jesus não está elogiando a atitude ilegal daquele homem. O Evangelho nos diz que Jesus usa a palavra esperto. Jesus está elogiando a esperteza daquele homem, porque ele seria mandado embora, pegou parte, dividiu aquilo que o homem deveria pagar e pediu para ele pagar apenas metade. Ele não ficou nada para ele daquilo lá. A palavra esperteza, no original da Bíblia, que é no grego, significa a palavra phronimos. A palavra phronimos, a melhor tradução para ela não seria esperto. Jesus está elogiando a prudência daquele homem. Jesus está dizendo: as pessoas deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. A palavra-chave para entendermos o evangelho de hoje é a palavra prudência. Até a palavra prudência muitas vezes não é entendida corretamente por cada um de nós. A maioria das pessoas diriam: padre, prudência significa quando eu vou atravessar a rua eu preciso olhar para os dois lados. Padre, prudência é se eu estou cozinhando eu devo tomar cuidado para não encostar em uma panela quente. Esta é uma compreensão de prudência muito simplória e uma compreensão de prudência muito limitada. A verdadeira compreensão de prudência, ela está ligada à finalidade, a foco. O que significa prudência? Todos nós na nossa vida, outra palavra grega, devemos ter um telos. Telos significa uma meta, uma finalidade, um alvo. E aqui entra a compreensão que nós temos de prudência. Tudo aquilo que vai nos afastar do nosso alvo, que vai afastar-nos do nosso telos e da nossa meta, devem ser coisas deixadas de lado da nossa vida. Padre, o que o padre quer dizer com tudo isso? Está muito teórico, como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Jesus está elogiando que as pessoas do mundo, elas têm um alvo, uma finalidade muito clara. Veja um político corrupto. No meu país existem vários. Um político corrupto, ele quer roubar. E quando ele perde o poder, ele quer voltar ao poder a qualquer custo. Ele tem uma meta. O homem do evangelho de hoje, ele tinha uma meta muito clara. Ele precisava ter dinheiro para continuar a vida dele.
Muitas vezes nós que somos católicos, cristãos, me perdoe pela franqueza, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes nós vivemos como seres irracionais, imediatistas. Nós vivemos apenas por paixão. Hoje eu quero comer muito, vai comer muito. Agora eu quero dormir a manhã inteira, e dorme a manhã inteira. Não, hoje eu quero prazer, e tem prazer. Não, hoje eu quero viajar e ficar sem fazer nada, e viaja sem fazer nada. É como se os nossos instintos tornassem a nossa finalidade. Só vale a pena ser cristão, só vale a pena ser católico, se a finalidade e a meta da nossa vida for a vida eterna. Nós não fomos criados para este mundo. Às vezes dói o meu coração de padre, ouvindo algumas pessoas dizendo assim: padre, eu vou na missa aos domingos. E eu disse: que maravilha, que bom vê-los na missa aos domingos. E eu confesso que eu sinto saudades de vocês. Quando eu percebo que tem alguém que está aqui todos os domingos e de repente não vem um outro domingo, o padre sente saudades. E às vezes eu fico meio sem jeito quando eu percebo que a pessoa faltou um domingo. Dá vontade de perguntar, mas se o padre pergunta, parece que o padre está provocando. O padre está cuidando da minha vida, o padre tem uma agenda que marca quem vem e quem não vem na igreja. E até por falta de tempo. Então às vezes eu não pergunto. Mas uma pessoa uma vez me disse: padre, eu vou na missa aos domingos. E eu disse: por que você não oferece mais um pouquinho a Deus? Por que você não vai em uma ou duas missas durante a semana? Parece que eu tinha cutucado um leão com vara curta. Padre, quer que eu me torne agora um comedor de hóstia? Padre agora quer que eu durma na igreja? Padre quer agora que eu fique um beato, uma beata? Chega de gente que não sai da igreja e fica falando mal da vida dos outros. Eu não, Deus me livre, domingo já está bom demais. Se nós não cuidarmos, nós vamos viver algo chamado minimalismo. Minimalismo é oferecer o mínimo possível para Deus. Qual que é o mínimo possível? O mínimo possível é se confessar uma vez por ano antes da Páscoa. Então eu ofereço o mínimo, uma vez por ano antes da Páscoa. O mínimo é uma missa aos domingos. Então eu participo da missa aos domingos. O mínimo é não cometer nenhum pecado contra os 10 mandamentos. Então eu faço de tudo, mas eu não adultero, eu não uso o nome de Deus em vão. Queridos irmãos e irmãs, o foco, a finalidade da nossa vida é a eternidade. O foco e a finalidade da nossa vida é a santidade. Às vezes esta palavra santidade soa como uma palavra tão antiga, uma palavra tão cafona, uma palavra tão do passado, uma palavra tão pesada. Mas se vocês observarem e lerem a vida dos santos, vocês vão perceber que as pessoas mais felizes deste mundo foram as pessoas santas. As pessoas mais felizes deste mundo, as pessoas mais realizadas foram aquelas pessoas que foram de fato aquilo que elas escolheram serem. Os padres mais felizes que eu encontro são os padres que são bons, são os padres que amam o sacerdócio. Os leigos mais felizes que eu encontro são aqueles leigos que de fato são bons leigos. Nós temos uma tendência de achar que santidade é algo do passado, e santidade é coisa da antiguidade. Durante as minhas férias, passei 2 meses no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir com 44 pessoas aqui de Macau para o Brasil, e nós fizemos uma peregrinação por vários lugares do Brasil. Foi um momento único, fantástico. Algumas pessoas estão até aqui na igreja. E depois, com um grupo do Brasil, um grupo de amigos, nós éramos em 39 pessoas, nós fomos para Portugal, França e Itália. E na Itália nós fomos para uma cidade chamada San Giovanni Rotondo, a cidade onde viveu Padre Pio. Entre todos os lugares que eu visitei, Lanciano, que tem o milagre eucarístico, lá pelo ano 800, uma vez um padre foi celebrar a Santa Missa. E o padre pegou o pão, porque antes da consagração é pão. O padre pegou o pão e ele duvidou que aquilo poderia ser o corpo de Cristo. De repente, aquilo se tornou um pedaço de carne nas mãos do padre. Eu vou falar do Padre Pio, de San Giovanni Rotondo, mas primeiro deixa o padre falar de Lanciano.
E de repente aquilo se tornou um pedaço de carne nas mãos do padre. Cientistas da Itália, grandes cientistas ateus, analisaram e disseram: este pedaço de carne é um pedaço de carne viva, é um tecido do miocárdio, que é um tecido do coração, e foram formados como se fossem 5 coágulos de sangue. E é interessante que esses 5 coágulos de sangue, os 5 têm o mesmo peso, 15 gramas, ponto 87, se não me engano. E se você colocar em uma balança 4 e na outra balança 1, o peso é o mesmo. Então é algo que desafia a ciência e as pessoas não conseguem explicar. E quando você olha para aquele milagre, é como se tivesse realmente uma carne viva. E haviam 2 médicos no grupo. E depois que nós visitamos o local, eu perguntei aos médicos e falei... E sempre depois das visitas religiosas, nós temos um momento de partilha, na maioria das vezes é o padre que fala, e eu disse: agora o padre não vai falar nada, eu quero que os médicos façam a reflexão. E os 2 médicos emocionados diziam: padre, isso daqui supera a ciência. Porque um coração humano é como se fosse um tomate, e eles explicaram. É como se fosse tirada uma fatia do meio daquele tomate, do meio do coração humano, e fosse colocado lá. Isso daqui continua vivo. 4 coágulos pesarem o mesmo que 1, e 3 pesarem o mesmo que 2, e o peso não mudar. Isso daqui não tem explicação e a ciência não consegue responder. Fantástico, fantástico. Deus continua vivo. Mas tem uma cidade, aqueles que puderem devem visitar, chamada San Giovanni Rotondo, a cidade onde viveu o Padre Pio. Durante muito tempo, as pessoas da nossa geração e da geração passada acharam que santos e milagres eram coisa do passado. De repente, nós começamos a ouvir que São Francisco tinha as chagas de Cristo. E nós dizemos: isso é coisa da Idade Média, coisa lá do passado, de 1200, conversa de biógrafo. Conversa, no Brasil a gente diz essa expressão, conversa para boi dormir. Tudo isso é exagero. Padre Pio, ele tinha o dom. No passado, alguns santos, se não me engano, Santo Antônio, tinha o dom da bilocação. O santo, de repente, estava em 2 momentos. Se ouvia falar que o santo estava numa festa, mas naquele mesmo horário outras pessoas retratavam que o santo estava celebrando a missa. Outra coisa extraordinária, o dom da bilocação. Haviam santos também no passado que, de repente, vinha alguém se confessar e fazia uma confissão bem mais ou menos, e o santo falava: por que você não está contando esse pecado daquele dia que você roubou o dinheiro do seu pai? A pessoa morria de susto e falava: como você sabe? E o santo tinha a capacidade de ver a alma da pessoa. Em Padre Pio de Pietrelcina, falecido em 1968, aconteceu todos os milagres ao mesmo tempo. Padre Pio, ele tinha os estigmas de Cristo na palma da mão e tinha também no seu corpo. Aqueles estigmas, que é ferida, que significa chagas, dava febre no Padre Pio algumas vezes de 43 graus. Um termômetro normal, quando era colocado em Padre Pio para ele ver a sua febre, estourava. Padre Pio precisava de termômetro de banheira. Tinha as chagas de Cristo. Interessante, quando ele faleceu, aquelas chagas desapareceram e de repente se tornou um grande perfume no local onde tinha acontecido. Aconteceu uma vez que uma pessoa estava no saguão de um hotel em Nova York e de repente apareceu um padre, um frei capuchino, e disse para aquela pessoa: olha, você deve ir para a sua casa porque a sua mulher está enferma e se você não for, pode acontecer alguma coisa grave. E aquele homem dizia: mas como que esse padre sabe disso? E de repente foi para casa e percebeu mesmo que tinha que salvar a mulher, e a mulher foi salva. E depois ele contava para outros e eles diziam: nossa, mas esse frei, do jeito que você contou, é Padre Pio. Mas Padre Pio nunca foi na Itália. Aconteceu no norte da Europa, que de repente um médico precisava fazer uma cirurgia, um médico ateu, uma cirurgia às pressas. E Padre Pio apareceu para aquele médico e falou: o tratamento que deve ser feito é este. E aquele médico falou: o que esse frei sabe de tratamento de medicina? E o médico fez o tratamento normal e tudo dava errado. No fim ele tentou fazer como o Padre Pio pediu e de repente a pessoa foi salva. Padre Pio tinha poder de ver a alma das pessoas. Quantas pessoas que foram se confessar? O pai dele mesmo, ele falou antes do pai morrer: pai, por que você não confessa o dia que você traiu a mãe? E o pai, chorando entre lágrimas, não conseguia falar. E ele disse: pai, eu pergunto. O pai só diz:
perdoe-me, Jesus, pela sua misericórdia. E ele fez a confissão toda do Pai. Tudo aquilo que aconteceu em toda a história da igreja, com todos os santos, vai e acontece com o Padre Pio, para Deus dizer a cada um de nós, a nossa geração, a santidade é possível. Deus nos criou para a santidade. A religião, a igreja, a fé, não deve se tornar algo secundário, algo de terceira importância, algo que é apenas uma tradição na nossa vida. Ser católico deve se tornar a cada um de nós um estilo de vida. Ser católico deve ser um estilo de vida. Tem algumas coisas no Brasil que eu gosto muito, ninguém precisa fazer aquilo que o padre está gostando, isso é apenas uma reflexão. Muitos católicos no Brasil gostam de colocar o terço, o rosário, no retrovisor do carro. E uma vez eu brinquei com um católico e disse assim, olha, o carro não reza o terço, hein? Não adianta colocar nada no carro e não rezar. Eu falei, padre, o carro não reza o terço, mas o carro me lembra que eu devo rezar. São atitudes de quem tem um estilo de vida católico. Que Deus nos ajude. Nós estamos recomeçando no dia de hoje na nossa paróquia da Sé Catedral a catequese. Tantas crianças, tantos pais, tantos catequistas estão aqui hoje porque nós recomeçamos a nossa catequese. O padre encerra a reflexão dizendo que ser santo, e o evangelho de hoje também nos diz sobre isso, significa cultivar bons amigos. Os primeiros amigos que nós devemos ter é no lugar mais difícil de se cultivar amizades. Vocês sabem qual que é o lugar mais difícil de se cultivar amizade? Sabe qual que é o lugar mais difícil de se ter amizade? Padre, lá no meu trabalho. Pode ser também. Padre, na igreja, a pessoa gosta muito de falar da vida dos outros. Pode ser também. O lugar mais difícil de cultivar amizade é na casa da gente. É na nossa casa. O celular tomou lugar das pessoas em muitas casas. Às vezes, casais, para se comunicar, precisa mandar uma mensagem se os dois estão debaixo do mesmo teto. Às vezes, um filho e uma filha, para pedir algo para o pai, precisa mandar uma mensagem e não olha nos olhos do pai que está debaixo do mesmo teto. Queridos pais, e aqui nós temos muitos pais, cuide do diálogo da sua família. E ser pai não significa fazer todas as vontades do filho, não significa fazer todas as vontades da filha, mas o diálogo deve ser uma base na família de vocês. Não deixe que a necessidade do dinheiro, as necessidades profissionais, a internet e os celulares tomem lugar de pessoas na família de vocês. Já disse esta frase outras vezes e vou repetir novamente. Deus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Muitas vezes nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Eu penso que ninguém deveria, com exceção de médico e bombeiro que está de plantão, penso que ninguém deveria ir à mesa com o celular ligado. Aqueles que são pais deveriam colocar esta regra em casa. Enquanto nós estamos, a maioria das famílias não almoçam mais juntas devido ao trabalho. Enquanto nós estamos jantando aqui em casa, e aqui é pai e mãe que deve falar. Infelizmente, às vezes, nem pai e mãe entram em acordo de coisas básicas. Eu dou um conselho aos pais, os pais deveriam falar. Senão, você vai perder o seu filho. Seu filho vai crescer sem limites. Quer perder um filho, tire os limites do seu filho. Pode ser que até saia de casa. Quando tiver 60 anos, vai voltar entre lágrimas e vai dizer, pai, muito obrigado. É melhor ter um filho de cara feia, que um dia volta para te agradecer, do que ter um filhão que está pulando nas costas do pai, brincando o tempo todo, de repente está perdido, não tem limite nenhum. Se eu fosse um pai, e aqui entra um conselho muito concreto para vocês, porque eu não vou dizer na homilia das cores das nuvens do céu, tenho que falar das coisas práticas da nossa vida. Eu penso que durante as refeições, as famílias não deveriam usar celular.
Desliga o celular, coloque em cima da mesa. Padre, tem alguma exceção? Médico de plantão e bombeiro. 2 exceções. Quem é bombeiro aqui, deixa para lá. Quem é médico e está de plantão também deixa para lá. Mas o restante, deixa o celular. Deixa o celular. Dialogue. Converse. A conversa e a aproximação resolvem a maioria dos problemas. Quantos casais que de repente vivem problemas extremos, e eu digo, sente você aqui e o outro aqui, os dois têm idade para serem meus pais e eu trato como se fossem meus filhos. Você aqui, um de frente para o outro, qual que é o problema que você acha? E aí ele acaba com a mulher. Qual que é o problema que você acha? Ela acaba com o marido. O que agora que a gente deve fazer para resolver? Se acertaram. Mas por que não se acertaram antes? Porque não tiveram a capacidade de diálogo com humildade. Diálogo, diálogo. Para os filhos, aqui tem muitas crianças, e criança hoje não é igual criança do passado. Criança de 12 anos, há 20, 30 anos atrás, tinha medo de gente. Criança vinha gente, corria debaixo da cama e se escondia. Parecia que estava vendo um bicho bravo. Agora hoje criança de 12 anos sabe tudo. Criança de 12 anos hoje é madura. E as crianças fazem chantagem emocional contra os pais. Às vezes o pai ou a mãe cometeu algum erro e é como se o filho falasse para o pai: você não tem moral para falar isso, você não tem o direito de falar isso porque você errou. E aqui, principalmente para as crianças, para os adolescentes, pai é pai e mãe é mãe. Pai não deixa de ser pai e mãe não deixa de ser mãe quando eles cometem erros. Filhos, jovens, amem os seus pais. Nunca nós vamos encontrar na face da terra pessoas que nos amam, nos querem tão bem e nos farão o melhor como os nossos pais. Tudo que nós fizemos para os nossos pais ainda será pouco. Tudo que nós fizemos. Criança da catequese. Não vale quase nada. Sentar lá num banco de catequese, ouvir o catequista falar 1 hora, de repente chegar em casa e não colocar nada em prática. Pais, crie espaço e condição de diálogo na casa de vocês. Crianças, respeitem seus pais. Adolescentes, respeitem os seus pais como eles são. Existem alguns momentos da vida da família que os filhos precisam ajudar, apoiar e cuidar dos pais. Pai nenhum é super-herói, que pode tudo e sempre está bem, sempre está 100%. Pais às vezes são fracos, que precisam dos cuidados e da ajuda dos filhos. Irmãos e irmãs, em silêncio, agora rezamos e pedimos e queremos pedir a Deus que Ele nos ajude a cultivarmos aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho de hoje que merece elogio. Phronimos, o foco, o alvo da nossa vida, que deve ser a santidade. Que Deus nos ajude a acreditarmos e lutarmos por este foco, que é a razão maior da nossa existência, que é a santidade. Nós fomos criados para sermos santos.